How many knows the song, I will praise him, I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his. This lady was coming up, and everybody was respecting this lady. And I thought, well, she'll go to the celebrity box. Assim, esta senhora estava chegando e todos mostravam respeito por esta senhora. E pensei, bem, ela irá para o camarote das celebridades. So then I said, once more, all on this side, bring them in. Now over here, bring them in. Then all in the middle, all together now, bring the little ones to Jesus. Então eu disse, mais uma vez, todos deste lado. Vai buscar. Agora aqui. Vai buscar. Então todos os do meio, todos juntos agora. Traze os pequeninos a Jesus. Just as I said that, this lady had already entered the box. Now I could see, when she entered the box, everybody stood up. And they were kind of doing like this, recognizing her, and she was recognizing them. Logo que disse isso, essa senhora já havia entrado no camarote. Pude ver que, quando entrou no camarote, todos se levantaram e estavam fazendo assim, saudando-a. E ela os saudava. I thought, well, it's time for me to preach. Now I'll go praying for them sick people. Now I got up here on a pulpit like this, and the box is right as close as this brother's sitting here. Pensei, bem, é hora de pregar, vou orar por aqueles enfermos. Subi aqui ao púlpito, assim, e o camarote estava à direita, perto como este irmão sentado aqui. And I turned around like this. I thought, well, now that lady will bow to me, so I'll just recognize her. And so when I turned around, she already had her head down like this. E me virei assim, pensei, bem, agora essa senhora se inclinará para mim, então vou saudá-la. E então, quando me virei, ela já estava de cabeça baixa, assim. I just put my head down like that, and when I raised my head up same time to meet her, it was Mama. Young, pretty. I looked at her. I said, Mama. She said, Billy. Eu estava abaixando a cabeça assim, e ao levantar a cabeça, na mesma hora, a reconheci. Era mamãe, jovem, bonita. Olhei para ela e disse, mamãe? Ela disse, Billy? Just then, lightning began to flash around in the building. Thunders roared and a shaking come. And a voice said, do not fear about your mother. Said she's the same way she was in 1906. E nessa hora, relâmpagos começaram a lampejar no edifício, trovões rugiram e houve um tremor. E uma voz disse, não temas por tua mãe, disse. Ela está como estava em 1906. And I said, what? 1906? And Meady said, what's the matter with you, my wife? I said, honey, 1906. What was 1906? She said, why? E eu disse, o quê? 1906? E Meda, minha esposa, disse, o que há com você? Eu disse, querida, 1906, o que aconteceu em 1906? Ela disse, por quê? I said, a vision. I seen Mama standing right here. Said, you seen what? I said, I seen Mama. Said, sure enough, Bill. I said, yes.
She's standing right here. And she was pretty. Eu disse, uma visão. Vi mamãe aqui de pé. Ela disse, viu o quê? Eu disse, vi mamãe. Ela disse, tem certeza, Bill? Eu disse, sim, eu estava aqui de pé. E era bonita. And I said, she's just a young woman. So I went and got the old family record. You know what she was in 1906? My father's bride. That's the year she was married. Now, she's part of another bride. The bride of the Lord Jesus. E ele disse, eu disse, ela estava jovem. Então fui e peguei o antigo registro familiar. Sabem o que ela era em 1906? Noiva de meu pai. Foi o ano em que ela se casou. Agora ela faz parte de outra noiva, a noiva do Senhor Jesus. Someone from somewhere sent me a nickel. I got it here in my pocket. 1906. Alguém me enviou uma moeda de 5 centavos de algum lugar. Estou com ela aqui no bolso. 1906. And He, the Holy Ghost, when He has come, He will reveal these things to you that I've said, and will show you things to come. E aquele Espírito Santo, quando vier, esse vos revelará estas coisas que vos tenho dito, e vos anunciará o que há de vir. Now what is it? The hunting trip was only building me up, you see. One of the best trips I ever took, knowing it this great shock. That was love. Agora, que foi isso? A caçada só estava me fortalecendo. Vejam, uma das melhores viagens que já fiz, sabendo disso, desse grande choque. Isso foi amor. And brother, sister, if all these other visions has been perfectly right, of what the Holy Spirit has showed, it's got to be the Holy Spirit. The Bible said that if it come to pass, then it was Him. Irmão, irmã, se todas essas outras visões foram perfeitamente certas daquilo que o Espírito Santo anunciou, tem de ser o Espírito Santo. A Bíblia disse que se acontecesse, então era Ele. Then what a hope we got. Someday we're going to leave this place. We're going back to a young man and woman, never to die no more. Então, que esperança temos? Um dia partiremos deste lugar. Voltaremos a ser homens e mulheres jovens para nunca mais morrermos. I'd rather know that than to know that I was going to be a president of the world and live for 1,000,000 years. I'd rather know that I was in the hand of God. Prefiro saber disso do que saber que seria presidente do mundo e viveria 1,000,000 de anos. Prefiro saber que estou na mão de Deus. I'm glad to know tonight that same Jesus that made that statement, He's sure after 2,000 years. See, it can't perish. It's eternal. E fico feliz em saber esta noite que o mesmo Jesus que fez essa declaração está aqui após 2,000 anos. Vejam, não pode perecer, é eterno. And He's just same Jesus tonight that He was the day that He made this statement. And He'll still confirm that word if we'll believe it. Do you believe that? E esta noite, Ele é o mesmo Jesus que era no dia em que fez essa declaração. E ainda confirmará essa palavra se crermos nela. Vocês creem? When He, the Holy Ghost, has come, He will not speak of Himself, but He will take the things of mine, that's the Word, and will show them to you. And then also, He will show you things that is to come. Quando vier aquele Espírito Santo, Ele não falará de si mesmo, mas tomará as coisas, aquilo que é meu, que é a palavra, e as anunciará a vós. E também Ele vos anunciará o que há de vir. And the book of Hebrews, the 4th chapter, the Bible said the Word of God is sharper. No livro de Hebreus, capítulo 4, a Bíblia disse, a palavra de Deus é mais penetrante. Now, who was the Word? Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is made flesh. Agora, quem era a palavra? Jesus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habita. The Word of God is sharper than any two-edged sword, piercing even to the sunder and to the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts in the heart. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão e a medula do osso, e apta para discernir os pensamentos do coração. That's our God. We're not lost, friends. We're still in grace of God. I feel to talk of anything and speak of a past tense. Esse é o nosso Deus. Não estamos perdidos, amigos. Ainda estamos na graça de Deus. Eu sinto, ao falar de qualquer coisa e falar de um tempo passado. And as I said last night, as those disciples were trying to live on the meeting that they'd had the day before, looking forward for another, but forgot the very creator of the wind and waves was laying in the boat. E como disse ontem à noite, aqueles discípulos estavam tentando viver do encontro que tiveram no dia anterior, aguardando por outro, mas esqueceram que o próprio Criador do vento e das ondas estava deitado no barco. The God that was up there in those mountains to place that silver-tipped grizzly according to His Word. It lays there on the floor for evidence. O Deus que estava lá em cima naquelas montanhas para colocar aquele urso pardo grisalho lá, de acordo com a sua palavra, o qual está estendido lá no chão como evidência. Now, if you wish to write that man, just write Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bud Southwick, Fort St. John, British Columbia, and just let him write the letter back to you. And by the way, if you're taking a hunting trip, there's a good guy to go with. Agora, se quiserem escrever para aquele homem, escrevam para Bud Southwick, S-O-U-T-H-W-I-C-K, Bud Southwick, Fort St. John, Colômbia Britânica, e deixem que lhes responda por carta. E a propósito, se forem a uma caçada, aí está um bom rapaz com quem ir. Now, notice, he has told that amongst all those hunters up and down that road to, I believe I'm going to have a real meeting the next time I go up there just with guides. Yeah, to see those things happen just the way they do. That was last year. Agora notem, ele tem contado isso a todos aqueles caçadores por toda aquela estrada, a ponto de eu crer que terei um grande encontro da próxima vez que for lá, só com os guias. Sim, ao ver essas coisas acontecerem como acontecem. Aquilo foi no ano passado. This is this year, right now. That same Jesus that made that promise said, I'll never leave you nor forsake you. I'll be with you always, even to the end of the world. You believe that? Isto é este ano, agora mesmo. Aquele mesmo Jesus que fez essa promessa disse, não vos deixarei nem vos desampararei, estarei convosco sempre, até a consumação dos séculos. Creem nisso? With such evidences, with such truth, vindicated, positive truth, how can we feel any other way than like we just like to go through that roof? Be raptured. Com tais evidências, com tal verdade vindicada, verdade inegável, como podemos nos sentir de alguma outra maneira, senão que gostaríamos de atravessar esse telhado, ser arrebatados? Have we let the things of the world dull us in such a way where we see such vital things that's positive, proven to be the truth? Será que deixamos as coisas do mundo nos amortecerem a tal ponto, quando vemos coisas tão vitais que são inegáveis, provadas ser a verdade? Now, each sick person in here, if you will only believe that same one that made that promise, and by the same one that took that epilepsy off of that boy, that man, he's the same God that's right here now.
Agora, cada enfermo aqui, se você somente crer no mesmo que fez essa promessa e pelo mesmo que tirou a epilepsia daquele rapaz, daquele homem, ele é o mesmo Deus que está bem aqui agora. If I could take it off of you, I would do it. But I can't do it. He's already purchased that for you, and the only thing you have to do is to believe it. Se pudesse, eu tiraria isso de você, mas não posso. Ele já comprou isso para você, e o que você precisa fazer é só crer. What if the boy would have fell in the fit and the little woman said, now what's that shirt got to do? That probably wouldn't work on no one else. See? Just on him, because it's sent to him. E se o rapaz tivesse o ataque e a pequena mulher dissesse, agora, o que essa camisa tem a ver? Provavelmente não funcionaria em nenhum outro, estão vendo? Só nele, porque foi enviado a ele. Naaman dipped in the river 7 times, but somebody else dipping and probably wouldn't get over their leprosy. But notice, it's what he says is the truth. A vindicated, perfect truth. Naamã mergulhou no rio 7 vezes, mas outra pessoa mergulhando provavelmente não sararia da lepra, entendem? Mas, notem, é o que ele diz que é a verdade, uma verdade perfeita e vindicada. Now, it's getting late. The call even a prayer line. Let's just stop that for a minute. Agora, está ficando tarde até para formar uma fila de oração. Vamos parar isso um pouco. Let's just think. Is that what God promised? That would be the genuine Holy Spirit that would do that. Is that right? Well, who would say that He wasn't the Holy Spirit? He was. I and my Father are one. Pensemos, é isso que Deus prometeu? Seria o genuíno Espírito Santo que faria isso, está certo? Bem, quem diria que ele não era o Espírito Santo? Ele era. Eu e o Pai somos um. The Holy Spirit was His Father. She shall bring forth that holy thing which is conceived in her is of the Holy Ghost. So the Holy Ghost and God is the self-same Spirit. And it was in Him. O Espírito Santo era seu Pai. Ela dará à luz aquele santo que está concebido nela é do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo e Deus são o mesmíssimo Espírito e estava nele. And watch what He did when a woman touched His garment. When He looked out upon the audience and perceived their thoughts. Don't the Word say that the Word of God is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the heart? E vejam o que ele fez quando uma mulher tocou sua roupa, quando ele olhou para a audiência e conheceu seus pensamentos. A palavra não diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta a discernir os pensamentos do coração? Does not He promise in St. John 14:12, that he that believeth on me, the works that I do, shall he do also? Well, has it ever failed but what is the truth? Ele não promete em São João 12 ou São João 14:12 que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço? Alguma vez isso falhou ou não foi a verdade? Then God is here. He's sure to make every person in here well. He's sure to save every lost soul. And before I make an altar call, as I feel led to do, to make this altar call, let's just call on Him. Então, Deus está aqui. Ele está aqui para curar toda pessoa aqui. Está aqui para salvar toda alma perdida. E antes de fazer um apelo ao altar, como me sinto guiado a fazer, vejam, fazer este apelo ao altar, vamos invocá-lo. How many of you will forfeit or say, if I can, maybe the strangers here, say, I never seen one of those meetings. I've heard people talk about these things, but I've really never seen it. Quantos de vocês abrirão mão ou dirão, se eu puder, talvez os visitantes aqui digam, nunca vi uma dessas reuniões, eu já ouvi as pessoas falarem sobre essas coisas, mas eu mesmo nunca vi. It would encourage my heart if I could see the very presence of Christ coming among the people and do that same thing that He did. Would it encourage you? Let's bow our heads a word.
Incentivaria meu coração se eu pudesse ver a própria presença de Cristo vir entre as pessoas e fazer o mesmo que ele fez. Isso os incentivaria? Inclinemos a cabeça. Uma palavra. Every eye closed. Now let the Spirit that follows the Word. Todo olho fechado. Agora, permitam que o Espírito que segue a palavra. Now, Father, I have the best that I know how. You know my heart. Knowing that these people are suffering under this heat and that they're crowded in, standing, but they've been very patient. Agora, Pai, tenho o melhor que sei. Tu conheces meu coração, sabendo que estas pessoas estão sofrendo com este calor e estão apertadas, de pé, mas foram muito pacientes. I can imagine it was the same kind of a crowd that stood on the bank that day and heard you speaking from the boat. And then you told them, launch out into the deep and let down the net for the draw. Not see if there's some there, they were there. Posso imaginar que foi o mesmo tipo de multidão que ficou na margem aquele dia e te ouviu pregando no barco. E então lhes disseste, fazei-vos ao mar alto e lançai a rede para pescar. Não para ver se tem algum lá, eles estavam lá. And how those notable words of that apostle said, Lord, we strained all night and took nothing, but nevertheless, at your word, we're going to let down the net. E como aquelas notáveis palavras daquele apóstolo disseram, Senhor, havendo pescado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. And when they obeyed your word, they closed a multitude of fishes, even till their nets began to break. E quando obedeceram a tua palavra, pegaram uma grande quantidade de peixes até suas redes começarem a se romper. Lord Jesus, no doubt that many women left their washing that morning. Many men left their fields from the crops. Fishermen left their nets to hear the word of God. Senhor Jesus, sem dúvida que muitas mulheres deixaram de lavar roupa aquela manhã. Muitos homens deixaram seus campos das colheitas. Pescadores deixaram suas redes para ouvir a palavra de Deus. Lord Jesus, if you were here in physical form tonight, it's very doubtful that any more than what is gathered would gather. Senhor Jesus, se tu estivesses aqui em forma física esta noite, duvido muito que se reuniriam mais do que os que estão reunidos. But these people believe that you are not dead, that you raised from the dead, and you manifest your word and keep your word, the word that I have read to them out of the Holy Scriptures tonight. Mas essas pessoas creem que tu não estás morto, que ressuscitaste dentre os mortos e que manifestas a tua palavra e cumpres a tua palavra, a palavra que li para elas das Escrituras Sagradas esta noite. And as our Lord one time was handed the Bible or the scroll and he read, and he sat down and he said, this day this Scripture is fulfilled. E como certa vez entregaram uma Bíblia a Nosso Senhor, ou o rolo, e ele leu e se sentou. E disse, hoje se cumpriu esta Escritura. Let it happen again, Lord. Let it be again that this very day, this very night, that the Scripture that I read may be fulfilled. Que aconteça de novo, Senhor. Que aconteça de novo que justo neste dia, justo nesta noite, a Escritura que li se cumpra. And we're all been teaching through the week that was to be the very thing that was to prove the end time. And then our hearts will go away happy. E todos estivemos ensinando durante a semana que isso seria aquilo que provaria o tempo do fim. E então nosso coração sairá daqui feliz. There may be many here, Lord, that you're speaking to. Help us tonight to know your word. Your word vindicated to be the truth. Grant it, Father. Pode haver muitos aqui, Senhor, com quem estás falando. Ajuda-nos esta noite
a conhecer a tua palavra vindicada como a verdade. Concede, Pai. And while we have our heads bowed, just for a way of survey to quieten myself from preaching, how many of you in here that is not really a born-again Christian? Now, you may go to church, but that's not what I'm asking. E enquanto estamos de cabeça inclinada, como forma de avaliação para me acalmar da pregação, quantos de vocês aqui não são de fato cristãos nascidos de novo? Agora pode ser que você vá à igreja, mas não é o que estou perguntando. If you're not a born-again Christian, but you believe there is a living Jesus, a real Holy Spirit, and you would like to be remembered to Him now, would you just, while every head's bowed now and eyes closed, just raise up your hand to Him. Lord, remember me. Se não é um cristão nascido de novo, mas crê que existe um Jesus vivo, um verdadeiro Espírito Santo, e gostaria de ser lembrado a Ele agora, poderia levantar a mão a Ele enquanto toda a cabeça está inclinada agora e os olhos fechados. Senhor, lembra-te de mim. God bless you. God bless you. You. God bless you. God bless you. That's very fine. Where's our others? Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso é ótimo. Há outros? Now, we are not very many in number. But do you know, it's a world that looks for big things in large numbers. As we said last evening, it was only the little quiet voice that attracted the prophet to come forward with his face veiled. Agora, não somos muitos em número, mas sabiam que é o mundo que procura grandes coisas e grandes números? Como dissemos ontem à noite, foi só a voz delicada e tranquila que atraiu o profeta para se apresentar com o rosto velado. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them.